Olá, boa noite para todos nós. É um prazer muito grande estar mais uma vez presente em Parnaíba para mais uma atividade doutrinária para discutir um tema muito perto de nós, a questão do vazio existencial. Sim, é verdade. A humanidade está vivendo um período muito crítico, em que há muita preocupação hoje com a perda do sentido da vida. Nós temos um exército de pessoas hoje que estão experimentando esse sentimento de falta de propósito em suas próprias existências. Pessoas tomadas pela depressão, desinteressadas de viver e mergulhando num desalento profundo, num fenômeno sem precedentes na história da humanidade. Não que isso seja um fenômeno não previsto. Não, ele é previsto. A literatura espírita é muito clara sobre isso no livro Obras Póstumas, aonde nós encontramos na página 321 da obra, e isso pode mudar de obra para obra, porque depende muito da edição, mas está no capítulo 31 da segunda parte da obra. Obras póstumas não tem índice com números, não foi Kardec que fez, então a gente sente a falta da mão do codificador para numerar os capítulos, itemizar as informações, é tudo sem um número. Isso às vezes dificulta que a gente encontre o material, mas em Obras Póstumas, na segunda parte, se você for contando capítulo a capítulo, capítulo 30, 321, nas edições da FEB mais antigas, você encontrará uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Uma mensagem recebida no dia 26 de abril de 1866. Essa mensagem é uma mensagem longa, tem 29 parágrafos e traz muito material sobre esse período da transição planetária e as mudanças sociológicas dessa janela de tempo, que, junto com o que está disposto no capítulo 18 do livro A Gênese, vai compor o cenário mais bem trabalhado dentro da codificação kardeciana sobre o ambiente da transição planetária. E exatamente nessa mensagem, essa regeneração da humanidade, lá na Obras Póstumas, no 20º parágrafo dessa mensagem, você vai encontrar informações que já previam esse momento que nós estamos vivendo com as seguintes palavras. Lá diz mais ou menos assim: o adoecimento mental da criatura humana será tão grande que a loucura alcançará números nunca antes vistos. E nós já estamos vendo isso hoje. Nós já estamos percebendo um crescimento acentuado do adoecimento mental nas últimas décadas, como nunca antes a humanidade viveu. Segue o texto dizendo: o adoecimento será tão grande que o número de suicídios alcançará cifras nunca antes alcançadas. Nós já estamos vendo isso hoje com o crescimento sistemático das taxas de suicídio em todas as regiões do planeta. Seguindo no texto, o autor espiritual diz: a ponto de que as próprias crianças se suicidarão. Nós já estamos vendo hoje taxas de suicídio que eram residuais na faixa infantil se apresentarem como sinais preocupantes, trazendo aflição para os psicólogos, para os terapeutas, os psiquiatras e as próprias famílias, em função do adoecimento mental das crianças pelo desinteresse de viver. E esse texto ainda segue dizendo: e o problema chegará a tal ponto que muitas criaturas, nesse período, antes mesmo de haverem encontrado a morte, estarão riscadas do número dos vivos.
Então, nós vamos viver um período da transição planetária em que o suicídio vai crescer, já está acontecendo. O adoecimento mental vai ficar elevado, já está acontecendo. Crianças terão taxas representativas de suicídio, já está acontecendo. E pessoas, antes mesmo de serem riscadas do número dos vivos, antes mesmo de encontrarem a morte, já estarão riscadas do número dos vivos. Também está acontecendo. Os níveis de alienação provocados pela drogadição, pela busca de determinadas substâncias para anestesiar a consciência, tem sido de forma tão elevada que nós estamos assistindo nas grandes cidades bolsões de drogados, que recebem até o nome de Cracolândia, pessoas completamente alienadas da sua condição de existência. Pessoas que fizeram absoluta ruptura com a realidade e que vivem em ambientes absolutamente inadequados para a criatura humana. Como que a gente chegou nesse quadro? O que aconteceu para nós chegarmos aqui e o que é que a doutrina espírita propõe dentro desse ambiente que nós estamos comentando? Razão pela qual nós chegamos nesse quadro, Samuel. A razão pela qual nós percebemos a humanidade cada vez mais adoecida são exatamente as verdades que a sociedade hoje consome, que as ilude e que a desgraça desde o início do século XIX. No início do século XIX, meu queridíssimo Uriel Augusto, da cidade de Patos de Minas, desde o início da história do século XIX, nós observamos um afastamento do homem de todos os valores espirituais que a gente possui. E por isso, meu querido Messias, da cidade de Santa Gertrudes, em São Paulo. Boa tarde para você, Messias. O que aconteceu conosco? Nós tínhamos uma história multissecular de conexão com a religião. Nós estávamos ligados à religião desde o início da história da nossa humanidade. Nunca vivemos, Diana, nunca vivemos apartados da crença da existência de um Criador, da conexão nossa com o divino. É verdade, a gente foi mudando ao longo do tempo, religiões politeístas, monoteístas, isso é secundário. O mais importante é que o homem tinha na fé o grande instrumento fortalecedor nisso, das suas condições espirituais. Mas quando nós chegamos no século XIX, ocorre um movimento de fratura nessa relação do homem com a fé. Até então, a gente veio caminhando harmonicamente com o homem conectado à fé. Mas o que houve com a fé nesse grande percurso? A fé se radicalizou, a fé se tornou intolerante, a fé produziu guerras. A fé cristã criou calabouços para matar pessoas. A fé cristã fez fogueiras, perseguiu, destruiu, desgraçou uma quantidade grande de pessoas, não somente num período curto, Rosana Navarras. Não somente num período curto, mas foi praticamente 1 milênio que a gente ficou desse jeito. O que aconteceu conosco? Nós tivemos um período muito grande em que os excessos da religião foram muito significativos. Foram muitas as histórias dos perseguidos, dos desgraçados pela religião. Desde a decisão de tornar o cristianismo
a religião oficial do Império Romano, iniciou-se um movimento de intolerância religiosa. Às vezes as pessoas falam de intolerância religiosa e olham lá para frente, para a Inquisição, na Idade Média Baixa, lá nos anos 1300. Não, gente, 1000 anos antes o negócio estava complicado. Depois você procura, Zélia, a biografia de uma matemática grega chamada Hipátia, que foi morta por cristãos em 415. A intolerância do cristianismo ela é muito antiga. Nas primeiras décadas de implantação do cristianismo como religião oficial, a gente já vai experimentar o cristianismo se apresentando como sendo o regrador das verdades. E, em função disso, perseguições, torturas, violências aconteceram de maneira muito forte nesse período todo. Então, foi esse período muito longo, de muitas violências, de muita tortura, de muitas dores, Cristiane Lynch, que foi gerando nas pessoas o sentimento de rejeição pela religião. E quando chega no século XIX, exausta de tanto ser oprimida, massacrada, perseguida pela religião, a ciência e a filosofia, os pensadores, avançam sobre a religião e determinam a sua morte. Aí nasce um processo profundamente infeliz para a história da humanidade. Por quê? Nós iríamos tentar viver sem fé. O homem do início do século XIX decide que viveria sem fé. E há um pensador que aparece nesse período chamado Feuerbach. Feuerbach é um homem que nasce no mesmo ano que Allan Kardec, 1804, e que dedica sua obra literária a destruir os conceitos da religião. A gente precisa entender que Feuerbach conheceu um modelo de religião que não é necessariamente o que nós temos hoje. E ele, então, levanta a bandeira de que a religião precisa ser destruída. Em 1841, Feuerbach vai escrever uma obra que persegue, que critica o cristianismo. 10 anos mais tarde, em 1851, ele escreveria uma segunda obra que estaria voltada mais agora para perseguir a religião como um todo, a ideia de Deus, a ideia da religião, e ele, então, vai influenciar toda uma geração de pesquisadores nesse período. Resultado é a desconstrução dos pensamentos religiosos no século XIX que vão fazer com que a nossa humanidade crie a crença de que ela consegue se estabelecer como uma pessoa, uma sociedade saudável, distante de Deus. E isso é muito ruim, porque havia uma crença muito equivocada de que o homem sem Deus seria um homem feliz, porque seria um homem que não teria os tabus que a religião colocava. Ah, que coisa triste foi esse pensamento, porque na medida em que o homem se lançou a viver sem Deus, começou a se multiplicar uma série de dores que nós nem conhecíamos no passado. É ali, na tentativa de fazer com que as nossas vidas alcançassem uma condição diferenciada de felicidade, que vamos jogar o homem num processo de sofrimento que ele nunca viu antes. Então, nós sempre tivemos problema na humanidade, nós sempre tivemos. Inclusive, tivemos problemas muito graves. Por quê? Porque nós criamos a crença de que a religião tinha que ser assim, perseguidora, a religião tinha que ser
capaz de matar, perseguir, prender. E isso foi um grande equívoco que a gente cometeu. Então, na hora que a religião sai desse cenário e que eles acreditavam que nós seríamos mais felizes, não vai acontecer. A humanidade acaba entrando num círculo vicioso de autodestruição. Por que, Maria Ivani? Por que o pensamento de Feuerbach vai produzir essa desconstrução no pensamento humano? É pelo seguinte: a religião, com todos os equívocos que ela tinha, e que não eram poucos, mas a religião, com os equívocos que ela possuía, ela confortava o homem no sofrimento. Ela ajudava o homem a conseguir fazer a travessia dos nossos momentos de dor. Eu vou dar exemplos. Acontecia uma peste e as pessoas diziam: Deus está nos cuidando e Ele não vai deixar com que o pior aconteça. Vinha um período de fome, Deus está cuidando de nós, vamos orar para que Deus nos proteja. Então gerava uma confiança interior, uma força espiritual que vinha de Deus e que isso, de certa maneira, foi muito útil para que a criatura humana atravessasse períodos difíceis de nossa história. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Quando se retirou Deus do cenário do homem e se passou a perseguir a religião, os ambientes que são ligados à academia, eles não gostam do ambiente dos conceitos religiosos, pode observar. Experimente levar discussões religiosas para dentro do ambiente acadêmico. Você vai ter problema. Porque a ciência passou tanto tempo ferida que hoje ela odeia qualquer coisa que remeta à religião. A filosofia da mesma forma. Até mesmo a ciência espiritualista não é bem aceita dentro da academia. Mesmo sendo ciência, ela é uma ciência proscrita. Então, na medida em que a criatura humana ela acreditava na proteção de Deus e em uma vida futura, o que vai acontecer? Quando ela sofre, ela diz: eu estou sofrendo, mas o Senhor me dará a compensação. Eu passo por privação, mas o Senhor me reservará um futuro feliz amanhã. Hoje eu tenho sofrimentos, mas o céu aguardará para me compensar pelas minhas dores. Quando se retira do ideário humano o pensamento da existência da imortalidade, nós construímos uma sociedade que transfere todos os ideais de felicidade para a vida presente. Já que não tem amanhã, já que tudo acontece na janela do berço ao túmulo, e todo mundo tem anseios de felicidade, isso é da criatura humana, buscar a felicidade. Mas tudo bem, já que a felicidade não pode ser esperada do mundo vindouro, porque o mundo vindouro não existiria, onde eu teria que buscar a felicidade? Na Terra, né? Então, todas as expectativas da criatura humana se jogam para o momento presente. Todos os meus sonhos convergem para essa janela estreita do berço ao túmulo, como se a existência fosse a vida, o que não é verdade. A vida é muito maior do que a existência. Mas, em função das ideias ateístas que apareceram aí nessa janela de tempo, o homem, então, carrega todas as suas necessidades para o mundo presente. Eu preciso ter felicidade. Então, minha felicidade vai ser na Terra, né? Daí eu preciso o quê para ser feliz na Terra? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de beleza, sucesso, casa bonita, carro lindo, marido bonito, esposa bonita, muitos seguidores nas redes sociais. Eu preciso de glamour, de viajar bastante, ter dinheiro no banco que eu gasto e nunca acabe. E nós transferimos toda a felicidade da criatura humana para a vida presente.
Vocês são muito novos, vocês não sabem, vocês não têm minha idade. Mas se vocês tivessem a minha idade, vocês saberiam que o número de academias de ginástica no passado era muito menor do que tem hoje. Existia, mas não era como hoje. Hoje você tem uma imensidão de academias. E o que é que as pessoas estão procurando, Edna Ferreira? Por que as pessoas estão indo para a academia? Elas estão indo atrás de melhorar a condição de saúde, corrigir a coluna que está com problema, elas estão fazer exercício físico porque elas estão doentes e precisam de uma recomposição da musculatura, porque ela quebrou um braço, ela tem que recuperar. Não é isso. Então, elas estão indo porque elas percebem que elas gostam de esporte e querem alcançar o esporte de alto desempenho? Não, também não é. Porque eles também não estão concorrendo para esporte. Então, o pessoal está indo para a academia para quê? Nós estamos indo para a academia para alcançar o corpo perfeito. Percebe o quanto o ateísmo sequestrou a nossa mente e nos lançou nesse desespero de encontrar na vida que atravessamos a realização de todas as expectativas materiais que a criatura humana pode precisar. Então, há uma corrida desenfreada de todos, para que todos sejam bonitos, para que todos consigam consumir os produtos que têm. Eu tenho um celular, eu digo, eu vou ter que trocar, mas esse celular tem 2 anos. Eu tenho que trocar esse meu celular, meu Deus, que já tem 2 anos que eu estou com ele. Mas tem que trocar por quê? Porque ele já tem 2 anos. Mas isso não é motivo. Nós caímos num círculo vicioso de consumo. E por que a nossa sociedade, minha queridíssima Denise Balot, meu Deus do céu, por que, Denise Balot, por que eu preciso tanto consumir? Por que a gente troca de carro, troca de casa, troca de roupa, troca de sapato, troca de celular, troca de marido, troca de cidade, troca de cabelo? Por que a gente troca de corpo? Por que a gente troca tanto, pelo amor de Deus? Porque estamos em busca da felicidade que o ateísmo nos disse que nos seria entregue na Terra. Não tem vida futura. Se só tem vida presente, tem que ser aqui e agora, e tem que ser rápido, porque eu já estou envelhecendo. Então, eu preciso rapidamente encontrar a condição em que a minha vida possa verdadeiramente ter a possibilidade de eu me realizar na Terra. A gente se forma e não consegue emprego com facilidade. Aí você tem que fazer um mestrado, né? Porque tá ruim, desse jeito tá ruim. Então, você vai e faz um mestrado para que você consiga ter um emprego. Quando você faz mestrado, descobre que também não dá, tem que ter um doutorado. Só que quando você termina o doutorado, você está desesperado, porque você está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Meu Deus do céu, então, o que eu faço? A gente vive numa gangorra mental desesperadora. A criatura humana não sabe o que faça para encontrar a felicidade, porque aonde ela busca essa felicidade, ela não encontra, ela não acha, não existe em lugar nenhum. Por quê? Porque existe um grande engodo no ateísmo. O ateísmo nos mentiu. O ateísmo nos enganou, nos trapaceou, porque ele nos disse que sem a espiritualidade do homem, sem a ideia da crença de Deus, nós iríamos ter, por conta disso, felicidade. E cadê a felicidade que ele disse que nos entregaria? Nós estamos muito mais doentes do que nós éramos no passado. Nós estamos muito pior do que nós já fomos. Se alguém quiser ter dúvida se nós estamos mais doentes ou não, dá uma olhada na quantidade de medicamento controlado que a gente toma hoje. Você quer saber o quão doente a nossa sociedade é?
Você quer saber o quanto de doença nós possuímos? Então, faz assim. Imagina que durante um ano nenhum remédio de tarja preta vai funcionar. Imagina que no planeta inteiro todos os remédios tarja preta perderão a sua eficácia. Daqui a um mês você me fala como é que está a humanidade. Percebe o quanto nós estamos doentes? O quanto nós estamos sofrendo? Então, o que foi vendido para nós durante o século XIX é que a religião nos enganava e nos prometia uma felicidade que ela não nos entregou. Então, o ateísmo nos entregaria a verdadeira felicidade, porque nos entregaria uma sociedade sem Deus, onde o homem encontraria sua felicidade aqui. Não entregou. Não entregou e criou um exército de infelizes, um exército de criaturas completamente desequilibradas. Neste livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, uma obra de 1990, portanto, ela já tem 34 anos. O Homem Integral é o segundo volume da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela faz uma análise sociológica do mundo em que vivemos e oferece, nessa obra, uma leitura bastante interessante disso que estamos falando, sobre a edificação da sociedade sem Deus da qual nós fazemos parte. Joana vai dizer nessa obra que, pela ausência de Deus na nossa sociedade, nós criamos 4 grupos de pessoas hoje no nosso mundo. Tem 4 grupos de pessoas. Grupo número 1 das pessoas, minha querida Silvana Maria dos Santos, da cidade de Muriaé, que na verdade é de Belém do Pará, está em Muriaé porque quer, né? Mas, olha, Silvana, os 4 tipos de criaturas formadas na sociedade materialista na qual vivemos. Primeiro, o grupo daqueles que acreditam que poderão alcançar a felicidade nessa sociedade materialista na qual nós vivemos. Esse grupo corre desesperadamente para ter sucesso. Ele vai para a academia, ele faz concurso público, ele tenta montar uma empresa, ele procura o marido, não dá certo. Os relacionamentos são complicados, não dorme, porque quando dorme, lembra que quando dorme, alguém que vai fazer o concurso está acordado, estudando, e vai achar a questão que você vai perder no concurso que vai fazer. Então, a pessoa desesperadamente ela corre para estudar, então ela não dorme, ela não descansa, ela não convive com a família, ela vive angustiada. E todo esse quadro desesperado que a gente encontra, aparece aqui no capítulo 1 e capítulo 2 dessa obra, gera uma família de criaturas que são chamados os ansiosos. Por que tem tanta gente ansiosa hoje na Terra? Porque a vida é curta, ué. Eu tenho que ter felicidade, eu tenho que ter sucesso. E o ateísmo me disse que eu estaria feliz. Então, a gente tem que consumir. Gente, porque eu consumo para que eu me satisfaça. Então, eu tenho que sair, eu tenho que gastar, tenho que comprar, para que todo mundo veja, olha, está comprando, está gastando, está feliz. Troca de carro sem necessidade, troca de tudo sem necessidade. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu consumo, eu tenho que ir para o shopping, eu não posso envelhecer, então eu tenho que fazer o tempo todo algum tipo de movimentação no meu corpo para que ele esteja sempre jovem. Esse é o primeiro grupo, tá? O grupo dos ansiosos. Eles vivem num quadro muito grave, e a ansiedade hoje assumiu a primeira posição entre os transtornos mentais. Era a depressão, já não é mais. A ansiedade tomou o lugar da depressão. E nós estamos hoje vivendo um ambiente onde a depressão está ficando para trás. A ansiedade cresceu, o chamado TEG, o transtorno de ansiedade generalizada.
Tem uma pergunta aqui da Georgia Medeiros, eu vou tratar, vou dar uma paradinha para tratar. Ela diz assim: como o Brasil, sendo um dos países mais religiosos, é ao mesmo tempo o que tem a maior quantidade de ansiosos do planeta? Bota essa pergunta aí para nós, que eu quero responder essa pergunta. Geórgia, o cristianismo que mais existe no Brasil não é o cristianismo de Jesus. É o cristianismo do Velho Testamento. Deus vai te dar poder, vai te dar glória, vai te dar a vitória, você vai vencer, você vai derrotar seus inimigos, você vai ter o sucesso que você quer, eles vão abrir todas as portas. Eu quero saber onde foi que Jesus disse isso. Onde foi que Jesus falou que aqueles que o seguissem, ele iria derrotar os inimigos, ele iria abrir as portas todas e você teria tudo que você queria? Isso é do Velho Testamento, isso não é do Novo. A mensagem de Jesus é assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto, já negou a si mesmo. Tome sua cruz, assuma seus compromissos e me siga. E me siga. Não é esse o cristianismo que você encontra hoje difundido. As igrejas cristãs podem estar cheias, mas elas estão cheias de um cristianismo mosaico. O cristianismo que diz: o Senhor vai derrotar todos os que forem contra mim e me dará a vitória, porque eu sirvo ao Deus poderoso. Isso não é cristianismo. Procure dentro das hostes cristãs do próprio Brasil, que você tem, como dado exemplo, quais são os cristãos que dizem: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para seguir Jesus, que não tinha uma pedra sequer onde reclinar a cabeça. Então você vai tomar dentro desses que são os chamados cristãos, retira dentro desses Andréa Miranda. Boa noite para você, Andréa. Que legal, a gente se encontrou hoje, se encontrou ontem e se encontra hoje. Então você vai procurar dentro das hostes cristãs os que verdadeiramente estão imbuídos do sentimento do cristianismo. Ok, Geórgia? Então, você pode ter, sim, muitos cristãos, mas eles não são cristão. Eles não são cristão. Eles são cristãos porque estão atrás do poder que o Velho Testamento acenava para os seus fiéis. Então, não dá para a gente dizer que isso é assim mesmo, porque muitos deles querem ter sucesso através da proximidade com Jesus. Jesus, o dono das chaves da felicidade material, que vai entregar tudo que você precisa. Ok, Geórgia? Boa noite, Nair Mizrahi. Tudo bom com você? Muito bom. Quinta-feira nos encontraremos. Então, olha, esse processo gera uma quantidade muito grande de pessoas ansiosas, loucas para ter riqueza, loucas para ter sucesso, para que a vida entregue a ti o que elas precisam. Esse é só o primeiro grupo. Aí tem um segundo. O segundo grupo é o grupo que diz assim: eu não vou ter condição de ter felicidade, eu não tenho condição de ficar rico. Eu sou feio, meu corpo é horroroso, ninguém gosta de mim, na verdade as pessoas me odeiam. Eu sou burro, não consigo aprender, então um concurso público eu não vou passar, também não vou ter ninguém comigo, porque já está difícil para quem é bonito, para quem é feio está pior ainda. Então, se de repente a pessoa vê que tem um pessoal desesperado lutando para tentar chegar no topo e fincar a bandeira, porque é isso que a sociedade diz, você não pode descansar, você tem que lutar pela sua vitória. Aí tem um segundo grupo que diz: nem adianta eu fazer, não vai dar certo. Eu não nasci para o sucesso, eu sou, na verdade, feio, ruim, burro. Eu nasci para a desgraça mesmo. Não sei nem por que eu vivo. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido viver. Então, esse segundo grupo é o grupo dos depressivos. Joana de Ângeles oferece isso na obra O Homem Integral. O Homem Integral.
aonde as pessoas, em função desse ateísmo que tocou essa flauta e que nos arrastou na direção do abismo, e seduzidos por esse canto de sereia, nós achamos que o ateísmo iria fazer realmente a felicidade? Está lá, todo mundo depressivo. Medo de viver, medo de se relacionar. Eu tenho medo da vida, por quê? Porque não existiria Deus, não teria proteção, eu não teria ninguém para cuidar de mim, eu não teria ninguém a meu favor, e se eu sair na rua for atropelado, meus filhos vão morrer, meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, minha vida desgraçada, meu Deus, eu tenho medo. Medo de ser adulto, medo de me relacionar com os outros, medo de casar, medo de me separar, medo de ter filho, medo de não ter filho, medo que meus filhos casem. Medo, 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 medo. Uma sociedade medrosa, uma sociedade sem fé, não tem coragem de atravessar a ponte. Uma sociedade sem Deus não acredita em si mesma. Nós construímos uma sociedade de medrosos que se encastelaram dentro de suas próprias vidas e não saem para desafiar os suas próprias limitações. Então, por consequência, nós temos um outro exército enorme de pessoas depressivas. Nós tínhamos um primeiro grupo, que era o grupo dos ansiosos, numeroso pra caramba, extremamente numeroso. Mas nós temos também um segundo grupo, que é o grupo dos depressivos. O grupo das pessoas que acham que não vão ter lugar ao sol e já jogaram a toalha antes de começar. Aí tem um terceiro grupo. Aqui da obra O Homem Integral, capítulo 1 e 2. O terceiro grupo diz assim: eu não quero ter essa felicidade aí, essa riqueza, esse negócio que esse pessoal quer, porque isso aí, para mim, isso é ridículo. Eu não quero ter isso. Então, a gente entra num quadro de negar as coisas espirituais. Não, as coisas de riqueza. Não quero isso aí. Deixar para esse que eu não posso estar louco para ter riqueza. Deixa eles ficarem com isso. Mas eu também não vou me jogar dentro de um fosso para um depressivo. Também não vou fazer isso. Eu não vou. Sabe por que eu não vou nem me juntar aos depressivos e nem aos ansiosos? Porque eu constituo um terceiro grupo. O meu grupo é o grupo dos que odeiam essa sociedade hipócrita, essa sociedade mentirosa, ridícula, cheia de um monte de pessoas que mentem, uma sociedade nojenta. Eu tenho ódio da sociedade. Aí cria um terceiro grupo, os rebeldes. Então, esse terceiro grupo diz assim: como é que a sociedade se comporta? Pois eu serei o contrário. Eu vivo para confrontar. Uma típica demonstração de um transtorno que existe hoje, chamado TOD, transtorno opositor desafiador. Eu adoro afrontar. Eu adoro debochar dos valores da sociedade. Eu adoro causar, eu adoro ser alguém que se posiciona de forma a ridicularizar o mundo. São esses os valores postos? Pois eu não estou nem aí para essa sociedade. Eu odeio vocês. Eu odeio os ansiosos, eu odeio os depressivos, eu odeio os que governam, eu odeio os governados, eu odeio o mundo, eu odeio a vida, eu odeio todos vocês. Terceiro grupo. Então, nós criamos um exército de ansiosos, nós criamos um exército de pessoas depressivas e criamos um exército de rebeldes. Todos três não sabem para que existem. Não existe propósito para existir. Não existe. Você pergunta para uma pessoa que é ateísta e que acredita que somente a vida é do berço ao túmulo e diz para ela, por que você, na verdade, tem esse comportamento? Porque a vida vai se acabar. Então eu vivo para ter a rebeldia contra a sociedade. Há uma obra de Joana, acho que é a obra 5, Ser Consciente, que ela fala exatamente desse terceiro
terceiro grupo, de maneira mais detalhada, os exibicionistas, os que não se encaixam na sociedade, que adoram afrontar os valores exatamente como se fosse um grito de socorro, porque eles não conseguem entender o que é a vida. Estão todos perdidos. Todos estão dentro do vazio existencial, todos três. Por que eu sou tão ansioso? Eu sou ansioso porque eu tenho vazio existencial. Eu sou depressivo. Por que eu sou depressivo, meu queridíssimo Rony Peterson de Vitória da Conquista? Cadê Josi, Rony? Então, por que eu sou depressivo? Porque eu tenho vazio existencial. E por que eu sou rebelde? Por que eu afronto a sociedade? Por que eu me revolto contra o que existe? Por que eu tenho tanto ódio dentro do meu coração? Por quê? Por que eu não aceito as pessoas que pensam diferente de mim? Por que eu quero destruir todos os valores que a sociedade possui? Porque eu não vejo sentido no fato de se existir. Todos esses três grandes grupos, assim comenta Joana de Ângeles, nascem do ateísmo fermentado no século XIX, que edificou a sociedade do presente, que não consegue oferecer ao homem a possibilidade de encontrar a felicidade. Aí existe um quarto grupo. São quatro. Primeiro, os ansiosos. Segundo, os depressivos. Terceiro, os rebeldes. E o quarto grupo, pequenininho, é o grupo daqueles que não acreditam nas ideias do ateísmo. Não fazem parte do cristianismo mosaico, mas fazem parte da visão espiritualista da vida. Daqueles que creem que sim, existe um propósito superior para a existência. Que existe um sentido para todas as coisas. Que há uma razão para tudo que aqui passamos. E que o ateísmo não está com a verdade. O ateísmo, na verdade, ele é fruto de um sentimento de dor muito profundo, compreensível até, que a sociedade intelectualizada experimentou durante a Idade Média e a Idade Moderna, em que a religião os perseguiu e os massacrou. Então, revoltados com o absurdo que o fanatismo religioso produziu, eles fizeram um movimento contrário e quiseram destruir a religião. A gente entende esse fenômeno, entende por que ele surgiu, minha irmã Fátima Rabelo. A gente entende. Mas as promessas que eles fizeram, elas não foram verdadeiras. Elas não entregaram à criatura humana a felicidade que disseram que iriam entregar. Tudo bem, esse é o problema, mas como é que a gente sai dele? Nós vamos sair dele como, meu Deus do céu? Eu acho que a gente tem que utilizar o pensamento de Hegel para sair, né? Se esta é a tese, então nós vamos para a antitese, para a antítese. A antítese. Se o que construiu essa sociedade foi a negação do espiritual, não foi a negação do espiritual? Então, como é que eu reconstruo a sociedade? Eu tenho que reconstruir a sociedade oferecendo o espiritual para ela. Então, a cura, se a gente pudesse assim chamar, uma palavra até forte, a cura para tudo isso que nós estamos experimentando é a redescoberta de que o homem não tem somente uma parte material, de que no homem existe uma parte espiritual, de que a vida transcendente é verdadeira, de que existe vida após a morte, de que existe a imortalidade. Senão não dá. Sem a compreensão de que a vida não é somente matéria, o homem não sai desse círculo vicioso. Não vai sair. Nós só conseguiremos sair se a gente redescobrir o sentido nosso da vida. E vejamos só, o ateísmo, ele nos acenou com a possibilidade da felicidade pela negação de tudo que fosse espiritual. Aí ele construiu essa sociedade.
esta sociedade materialista não está mais suportando ser materialista. A própria sociedade materialista na qual nós vivemos não está suportando o materialismo que ela vive, mas ela não pode se aproximar da religião, porque a religião foi execrada pelo pensamento do Ocidente. O ideário do Ocidente não aceita os princípios da existência da imortalidade. Então, não dá para a gente pensar que será possível nós edificarmos um retorno para a religião, porque a ciência e a filosofia não vão aceitar. Até mesmo porque, se for voltar para a religião dogmática não tem como nos oferecer felicidade. Não vai. Ela é muito fundamentalista, ela está agarrada a muitos textos, e esses textos, às vezes, trazem algumas falas muito preconceituosas, elas oferecem alguns textos que o presente não aceita, e essa colisão vai fazer negar o texto fundamentalista. Você tem algumas falas machistas, racistas, em alguns textos religiosos, não é? Você encontra algumas falas sobre sexualidade que também são bem complicadas da gente lidar, e isso dificulta para que as religiões dogmáticas elas consigam ter êxito nesse cenário. Quando as religiões dogmáticas elas têm êxito, é porque elas estão atreladas a uma ideia de um cristianismo que é ligado à vitória, ao poder. Aí ela vai. O dogmatismo é por dentro da vitória material, aí ele atravessa. Mas se não tiver essa vitória material, o dogmatismo não atravessa. Mas veja só como é a nossa sociedade. A carência de Deus é tão grande, o desespero da criatura humana em encontrar algo em que ele possa se apegar é tão grande, que dentro da sociedade ateísta que a gente vive, nós criamos um subterfúgio para conseguir, por essa via, nos reconectarmos ao divino sem subir as escadas da religião. Nós inventamos um negócio no século XX chamado autoajuda, já viram? Em que eu não posso voltar para a religião, então eu não posso falar Deus. Então eu troco Deus por outras palavras para dizer a mesma coisa, mas sem tocar no aspecto religioso. Então eu digo assim: o universo conspira a nosso favor. Na verdade, eu estou dizendo o quê? Deus está cuidando disso. Mas eu não posso falar Deus, então eu tenho que dizer: olha, o universo conspira a nosso favor. Ao invés de usar as frases de Jesus, perdoa, não guarde mágoa, olha, não faça isso que tem que perdoar os inimigos. Eu digo: joga para o universo, minha irmã, joga para o universo. Amiga, joga para o universo. Joga para o universo não procure te vingar. Então, a gente está procurando algumas formas de nos aproximarmos das verdades espirituais sem a capa das religiões, o que é muito bom. Não resolve tudo, mas ajuda um bocado, sabe? Ajuda bem. Antes a autoajuda do que o ateísmo. Só que o ateísmo ele não resolve tudo, porque chega uma certa hora que ele esbarra e não vai mais para frente. Quem poderia ajudar a resolver esse problema de maneira mais efetiva? Eu poderia dizer, a doutrina espírita, eu poderia dizer, mas não é. Não é. Na verdade, o que vai libertar e salvar a criatura humana é o conhecimento espírita, o conhecimento espiritual, que eu posso receber isso pela palavra de Krishna, pela palavra de Buda, pelo pensamento de Sócrates, pelo pensamento de Hermes Trismegisto, pelo conhecimento dos Vedas, pelos sábios da Cabala. Meu Deus! Pelos ensinamentos de Jesus. É isso que importa. Não importa quem é o mensageiro, importa é a mensagem. Até porque o pensamento da doutrina espírita em nada difere na sua essência no pensamento de Hermes dos Vedas. As verdades espirituais, minha irmã Fátima, é o que verdadeiramente liberta e salva as criaturas. Não é que, olha, se você não ler esta obra aqui, Os Livros dos Espíritos, você não vai
alcançar a felicidade espiritual. Será que é verdade o que eu estou dizendo? Vocês olhem aí a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. 982. Estou até procurando aqui. 982. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para garantirmos a nossa boa sorte na vida futura? Ele vai dizer que não, e sim a prática do bem. E a prática do bem eu pego em qualquer lugar. Olha que doutrina linda, eu quero que vocês achem aí, pode procurar. Qual é a doutrina que vocês vão encontrar que vai dizer, não, não sou eu que salvo. Você pode se salvar pelo protestante, pelo budista, pelo católico. O importante é que você faça o bem. Encontra para mim uma doutrina que não valoriza só os seus fiéis e não diz que só os seus serão salvos. E aí você vai ver a excelência da mensagem que o Espiritismo é. Mas o Espiritismo ele não é a única doutrina detentora dessas verdades. Quem tem dúvida do que eu estou dizendo, pegue o item 222 de O Livro dos Espíritos, 222. Começou a circular o expresso 222. Pegue esse item, 222, primeiro parágrafo, e veja que as doutrinas antigas estavam todas com as verdades espíritas. Vá na conclusão do Livro dos Espíritos, pegue a sexta parte da conclusão, o primeiro parágrafo, vai dizer de novo, as doutrinas antigas traziam as verdades que o Espiritismo traz. Avance para o terceiro parágrafo dessa mesma parte, e você vai ver que no terceiro parágrafo da sexta parte também estará dito que as doutrinas antigas tinham as mesmas verdades espíritas. Marcelo, é isso mesmo. Tanto faz. Pode ser pela Igreja Messiânica, pode ser pela Rosa Cruz, pode ser pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, pelo racionalismo cristão, pela arte Maricari, pela Igreja Messiânica, pelo pessoal da Seichonoye. Olha, não interessa. O que importa é você saber que você tem uma alma que é imortal, que tem uma lei de causa e efeito, e que tem reencarnação, que tem influência dos espíritos. Cara, se você tiver essa informação, você está muito bem. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso, Diná, é o Buda. Quando o Buda, 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus, ele já dizia isso. Será impossível que o homem se liberte do sofrimento se ele achar que ele é só matéria. É o Buda que falou, ele teve 4 nobres verdades. E uma das 4 nobres verdades é a descoberta de que é através do conhecimento espiritual que a criatura se liberta. É o conhecimento espiritual que me dá força, que me dá coragem, que me dá perseverança, que me tira a ansiedade, que me tira da depressão, que me tira da loucura, da promiscuidade, de todas essas coisas, onde eu me reconecto com Deus, onde eu aprendo a respeitar a religião dos outros, onde eu não destruo templos, eu não quebro imagens, eu não ofendo a religião dos outros, eu não toco fogo nos templos das pessoas. Quando eu consigo ter essa compreensão de que as pessoas têm que ter direitos a terem a sua fé e que eu não queira impor a minha vontade sobre os outros, eu terei descoberto o sentido perfeito da vida. Então, quando a gente vê hoje a nossa sociedade afundada no vazio existencial, a gente diz assim, meu Deus, por que nós estamos assim? Pergunte para os ateístas, a resposta está com eles. Pergunte para eles, aonde está a felicidade que nos foi prometida no século XIX, se nós negássemos a existência de Deus? Quando nós negamos Deus, nós perdemos a certeza de que alguém nos cuida. Passamos a ter medo do amanhã, medo do presente, e nos jogamos nos braços da promiscuidade, porque se não tem Deus, não tem regra, então tudo pode, tudo eu posso fazer, ninguém vai me vigiar, ninguém vai me dar, eu não vou ter que prestar conta a ninguém. E isso foi interessante para prostituir, para promiscuir, para desconstruir. A ideia de afastar o homem de Deus trouxe a possibilidade de também esmagar no coração do homem toda a possibilidade dele se atentar para viver com equilíbrio. Na hora em que o ateísmo nos sugeriu que a vida era desse jeito,
ele sugeria estamos assim. Pergunte aos ateístas, para que eles respondam para nós por que isso está acontecendo. E se a gente disser assim, e como é que eu saio? A gente sai usando o conhecimento que o Buda nos deixou. O homem se libertará do sofrimento através do conhecimento espiritual. Não precisa ser conhecimento espiritual. Mas tem que ter conhecimento espiritual. Não é possível libertar-se sem conhecimento espiritual. Sem saber que é uma alma imortal, sem saber da lei de causa e efeito, aquelas coisas que eu já comentei. Se não souber, dificilmente sai de sofrimento. Precisa sair. Pode ser para qualquer um. Se for para um culto afro, que ainda agora o Marcelo escreveu aí, se for para o culto afro, Marcelo, e o culto afro, o cara me disser, tem que fazer o bem, existe reencarnação, existe lei de causa e efeito, você precisa praticar o bem em torno de você, aí beleza, nós já teremos conseguido alcançar. A doutrina espírita, ela leva vantagem, por quê? Porque ela não tem rituais, não tem paramento, não tem sacerdote. A literatura espírita está toda à nossa mão, eu posso pegar qualquer livro, não tem grau, não existe hierarquia. Esse livro aqui, você só vai ler quando você é no 5º ano de espiritismo. Não existe isso. Eu chego na biblioteca espírita, o livro que eu quiser pegar, eu pego, então não tem graus. Isso é maravilhoso. No livro Depois da Morte, Leon Denis diz o seguinte, a doutrina espírita é a doutrina secreta antiga entregue de novo. O que a doutrina espírita é? É a doutrina secreta, que deixou de ser secreta para entregar para todo mundo. O que a gente estuda de espiritismo é o que os egípcios estudavam naqueles templos escondidos, aquelas doutrinas ocultas, é espiritismo. Só que ali tinha um monte de ritual. Hoje não tem. Então, a vantagem da doutrina espírita é não tenho ritual, não tenho nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, e por isso é mais fácil. A doutrina espírita é mais racional, dialoga bem com a ciência. Você pega, por exemplo, uma obra de Krishna para trabalhar, eu vou me apoiar no pensamento do Bhagavad Gita, fininho, estreitinho, está aqui. Bhagavad Gita, Tivesa Sublima Canto Prila Semortetsu. Quem conhece Esperanto sabe o que é. Então, o Bhagavad Gita está aqui, mas ele não dialoga com a ciência. É fantástico. Eu sou fã de Krishna. Mas ele não dialoga com a ciência. Doutrina espírita dialoga. Se discute evolução das espécies, doutrina espírita, tem obras específicas sobre isso. Então, ela é muito mais robusta nesse sentido. Então, solução para o vazio existencial, a retomada do conhecimento espiritual. Não tem jeito. Entramos porque nos afastamos, a solução, voltar a se aproximar. Tem umas perguntas aí que eu queria responder. Vamos voltar às perguntas? Alguém marcou as perguntas? Ninguém marcou. Uma pergunta da Polina aqui. A minha vida não é vazia de sentido, tenho mediunidade e ajudo no centro espírita, porém é uma vida triste, bastante solitária. Pode ser karma? O que posso fazer para ser feliz? Eu recomendo a você leitura desta obra. Não é a obra inteira. A obra se chama Viver e Amar. Tá ruim de ler, né? É Viver e Amar, o nome da obra. Joana de Ângeles, a autora. Procure essa obra e procure uma mensagem que está no capítulo 13. 13. Chama-se Karma de Solidão, que aborda especificamente as nossas histórias de solidão afetiva na encarnação com todo o conhecimento que a gente tem. Polina, dá uma olhada lá para ver se você encontra alguma coisa que possa te ajudar. Tá bem? Tem mais perguntas? Não tem mais, acabou. Tem uma da Geórgia. Não tem. Aqui é um comentário dela. Parece que o afastamento de Deus nos retirou também o direito de pensar sobre o que nos faz bem. E isso gerou o vazio que o materialismo aproveitou. Parece que ao invés de pensar, nós somos pensados. Ana Paula Torelli diz o seguinte, sou do Centro Espírita, como posso lhe contactar, Jorge, para palestrar aqui no Rio Grande do Sul? Mande uma mensagem para faleconosco@webradiofraternidade.
que a Web Rádio manda para mim. Tá bom? E a gente pode conversar. Se alguém mandou pergunta, tá lá para cima e eu não vi, repete a pergunta que eu respondo. Jamila Valente pergunta, sua palestra na semana de feira será presencial ou online? Eu ainda não sei, Jamila, porque o futuro a Deus pertence. Mas o plano é que seja presencial, mas vai que na ida eu não consiga chegar, né? Não, brincando. É presencial, sim. Eu deveria estar em Feira de Santana. Sim, a obra é Viver e Amar, de Joana de Ângeles, e o capítulo é 13, a mensagem chama-se Karma de Solidão. Se alguém fez pergunta lá para cima, eu não respondi, repete a pergunta que eu respondo. Se não tiver perguntas, então eu vou devolver para o pessoal. Aqui, Fátima Rabelo Bastos, de Aracaju, Sergipe, pergunta, como educadores, como fazer para educarmos nossos filhos jovens? Nós não temos a resposta, Fátima. A velocidade de mudança está tão grande que os padrões que serviram para a nossa educação não servem para a educação da geração seguinte. Muita coisa que a gente hoje vive não existia no passado. A forma deles funcionarem é completamente diferente. O Rossandro diz que crise é quando o modelo que existia não serve e o modelo que vai resolver ainda não chegou. Então, o que eu tenho não serve, mas eu não tenho o modelo que chegou. Então, a gente está numa crise. Ou seja, não sei o que fazer. Os professores não sabem como cuidar dos alunos em sala de aula, os pais não sabem como lidar com os seus filhos, e a sociedade também não sabe como lidar com seus jovens. Nós estamos num hiato de ausência de referências para lidar com a educação de crianças e de jovens nesse cenário tão mutante como a gente está vivendo no momento presente. Aqui diz assim, que mais, meu Deus? Perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Paz. Agora parece que choveu pergunta aqui, tem umas 50 mil. Quais são os livros da série psicológica de Joana? São 16, eu não vou lembrar de cabeça. Coloca essa pergunta no Google. Quais são os livros? Você vai ver. Primeiro é Jesus e Atualidade, o Homem Integral, depois Plenitude, Momento de Saúde e Consciência, o Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, depois o 8º é Vida, Desafios e Soluções, e depois vem os outros. No Google você vai achar. Henrique Souza pergunta, e como trabalhadora, resiliência e resignação, quando trabalhamos e convivemos no dia a dia, inclusive na família, em um meio de tanta gente descrente? Olha, Henrique, a gente não pode ter a pretensão de converter os outros. Nosso papel não é transformar os outros, é transformar a mim. Se eu estou muito aflito para transformar os outros, é porque eu não tenho convicção de que eu estou certo. Quando a gente não está muito certo de que está certo, a gente fica querendo que todo mundo se converta para dizer, está vendo? Ó, ela pensa parecido comigo. Mas se eu tiver certeza que eu estou certo, o que o outro pensa é o que ele pensa. Eu tenho que dar ao outro o direito de pensar como ele pensa. O Buda chamava isso de compaixão. O cristianismo chama de compaixão ter dó das pessoas. Oh, tadinho, está sofrendo. O Buda não. Compaixão é entender que o outro tem o direito de não compreender o que eu compreendo e ter compaixão com ele. Não, isso aí ele entende dessa forma. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Ter compaixão do outro, ou seja, entender que o outro nem sempre consegue acompanhar. E o que ele está dando é o máximo que ele pode dar. Não se irritar com as pessoas e seguir a vida. Se o Cristo fosse se incomodar com quem pensava diferente dele, então a gente vai tocando. Faz o que tiver que fazer, sem desespero. Recomendo a leitura da questão 841, que ajuda a entender como lidar com pessoas difíceis. O senhor entende que os valores hoje estão relativos e isso está confundindo as pessoas? Sim. Eles estão todos relativizados e está confundindo as pessoas. Verdade. André Luiz de Carvalho Santos. Por que ultimamente muita gente sente tristeza durante os domingos? Tem a ver com a transição planetária? Não, tem a ver com o vazio existencial. Eu preciso do ritmo acelerado. Os ocidentais não sabem meditar. Então, eu tenho que estar com a minha mente o tempo todo ocupada. Então, eu estou assistindo televisão, mexendo no celular, comendo pipoca, com o notebook no colo. Síndrome da mente acelerada.
Se você tirar tudo da pessoa e dizer, não, pensa em ti, não, faz isso comigo, não. Eu não quero pensar em mim, não. O ocidental não gosta de pensar em si mesmo, André. Então, o domingo, como reduz as atividades, a criatura humana sente o ritmo desacelerar e se incomoda. E há um segundo grupo que se incomoda com o domingo porque ele é véspera da segunda, ou seja, vai começar tudo de novo. Tem pessoas que têm síndrome de alguns programas. A pessoa fica nervosa porque ela já imagina que amanhã ela vai ter que voltar para o ambiente tóxico, onde ela trabalha com pessoas de difícil trato. Aqui a Naur Ceresi pergunta: a humanidade tem que se reinventar ou procurar Deus sem interesses pessoais para evoluir? A doutrina espírita ela não é uma doutrina revolucionária, ela é uma doutrina evolucionária. Porque o que se observa ao longo do tempo é que as revoluções elas se fazem de maneira muito abruptas e a tendência delas é depois o pêndulo voltar. Todas as mudanças muito bruscas jogam o pêndulo de um lado para o outro e o pêndulo depois volta. Os pêndulos voltam, pode demorar séculos. Veja o comentário da questão 683 de O Livro dos Espíritos. Ali ele vai falar sobre esse pêndulo. Mas o pêndulo ele vai e volta. Então, a gente não deve ser revolucionário, tem que ser evolucionário. Aí sim, você vai transformando lentamente, vai modificando. Joana diz que a gente não deve arrancar o que tem de errado de nós e tirar fora. Eu tenho que fazer as pazes com as minhas sombras. Aceitar a imperfeição que eu tenho e trabalhar. Em vez de dizer, meu Deus, eu não posso ser egoísta, meu Deus, eu vou arrancar o egoísmo de mim. Isso aí não cabe. Tem que aprender a lidar. Eu sou assim mesmo, eu vou lidar com o que eu puder mudar, o egoísmo que eu tenho, sem me desesperar. Não é? Existem pessoas que tomam de maneira muito literal a fala do Cristo quando diz: se o teu olho te serve de escândalo, arranca o olho e joga-o para longe de ti. Isso é uma hipérbole, não é? Isso não é um texto para ser lido na literalidade, senão a gente acabaria dentro de uma circunstância profundamente complicada. Isso aí tem a ver com a reencarnação e a lei de causa e efeito. Você acredita que conseguiremos transpor os desafios do materialismo da era moderna? Nós temos que conseguir, senão ela vai se destruir. A sociedade materialista ela vai se destruir. E nós temos que entender que se a Terra não tivesse um governador, seria bem mais difícil, mas ela tem um governador. E qual é o papel do governador? Ele toma conta das torneiras. Quando ele decidir que a torneira dos péssimos vai fechar, e ele vai pegar esses péssimos e levar, a gente vai entender que a marcha do progresso não precisa que todos se regenerem. Vão se regenerar parte das pessoas. Observar capítulo 18 da Gênesis, item 27, o primeiro parágrafo, final do primeiro... Gênesis, capítulo 27, item 18, primeiro parágrafo, o final do primeiro parágrafo. Aí ele vai dizer quem vai migrar do planeta. Só sai do planeta os maus não tocados pelo bem. Então, quem for mal, mas for tocado pelo bem, não migra do planeta, migra dentro do planeta para outras culturas. Vai para lugares mais difíceis no próprio orbe, para aprender lá. E os que forem empedernidos, endurecidos, esses saem. É aí que a gente vai conseguir vencer os desafios com a migração dessas entidades endurecidas que a nossa humanidade possui. São 19h15. Eu vou responder as perguntas que tiverem entrado até 19h15, tá bom? Senão a gente não vai terminar nunca. Marcos pergunta: a promiscuidade em si, qual é propriamente o mal que ela traz à vida, considerando bons sentimentos e caridade por parte de quem naquela... Tá, eu entendi. Qual é o mal da promiscuidade? O mal da promiscuidade são dois. Primeiro, você nunca sabe como está o coração do outro. Você já viu quantas pessoas se suicidaram por acreditarem num relacionamento que do outro lado não existia? As duas pessoas estão vinculadas e elas, de repente, se desvinculam porque esse não está tão ligado, mas o outro está. No livro Vida e Sexo,
livro Vida e Sexo, de Emmanuel, uma obra bem fininha, de 1971, este livro aqui. No capítulo 6, Compromisso Afetivo, aqui diz o seguinte: todas as vezes que alguém abandona alguém sem motivo justo, assume parcela de responsabilidade com os erros que o outro comete. Você é claro para você, Marcos. Você se relaciona com uma moça, ela ama você, mas você não está muito ligado a ela. Você a abandona, ela se suicida. Você assume parcela de responsabilidade com o suicídio que ela cometeu. Compreende o primeiro problema que a promiscuidade dá, porque você nunca sabe como está o coração do outro. E o segundo problema não é em relação ao outro, é em relação a mim mesmo. A alma que desenvolve a promiscuidade, ela tem muita dificuldade depois de eleger alguém para viver com esse alguém em regime de reciprocidade. Então, ela acaba vivendo uma vida de profunda instabilidade, porque ela está aqui com aquela pessoa, ali nascem filhos, não quero mais. Agora eu vou viver outras histórias. Então, eu não me dedico a meus filhos, eu não me dedico à pessoa que está comigo. E quando isso acontece, eu vou viver momentos profundamente amargos pelo desequilíbrio que eu desenvolvi dentro de mim. E o ateísmo facilita demais a materialidade. Mauricélia Demite. Gostaria de iniciar um grupo para falar de luta no nosso centro. Por onde inicio? E entre em contato comigo por lá, que eu vou dar para você o caminho das pedras. Aqui nós temos... Para eu repetir a citação do Obras Póstumas. A citação do Obras Póstumas está no capítulo 31, da segunda parte. Nessa edição que eu tenho, que é velha para burro, 321 é a página. É onde a mensagem começa. E o parágrafo 20, para eu achar que vou ter que sair contando. Mas o parágrafo 20... eu não vou achar, será? Sobre o suicídio. Fé inata, em breve surgirão os campeões que encontrarão. Dentro de pouco tempo eu verei. Não, esse aqui já é para o final, mas daqui... É o capítulo 20, mas eu vou citar. Ele diz assim: em breve tempo, a doença será de tal forma, o homem estará tão adoecido, que a loucura atingirá níveis nunca antes vistos. O suicídio alcançará marcas nunca antes alcançadas, a ponto de que as próprias crianças se suicidarão. E aí diz na sequência: e aqui achei, olha que lindo! E como se não se operassem com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande número de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Aqui é na página 325. Ela começa na 321, 325 está esse comentário. Tá? Aí aqui nós temos as obras de Joana. Paulo Witter, boa noite para você. O homem que não se observa não evolui. Ordem Rosa Cruz. Pois é, isso aí você pode achar em um monte de lugar. Eu falei só do livro Viver e Amar. Não falei de outro livro, não. Acho que foi só esse que eu comentei. Eu não sei. Eu falei... Pergunta pessoal: o que fez você mudar com a Sâmia para Curitiba? Eu tenho um filho que mora aqui, o meu filho mais novo. Como a gente vinha com frequência para Curitiba para visitá-lo, a gente acabou elegendo essa cidade para depois de se aposentar. Vamos lá. Pergunta: gostaria de iniciar um grupo de luto? Já foi. Ok. Vazio aqui. Renata Floriano: o vazio existencial pode estar relacionado com a saudade que sentimos daqueles que ficaram no plano espiritual que não reencarnaram conosco? Sim.
Essa é a explicação apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, mensagem intitulada A Melancolia. Você encontra lá, você vai ver esse texto com essa explicação lá. Maria Campos vejo espíritos desde criança, na fase adulta diminuiu, mas há um ano para cá, praticamente todas as noites. Não sei o que faço, mesmo lá no Evangelho, numa casa espírita, só aumenta. O que devo fazer? Procure sua casa e converse sobre isso e tente entrar no grupo de atendimento espiritual. Eu disse atendimento espiritual. Atendimento espiritual. Se sua casa não tiver a tarefa de atendimento espiritual, procure outra instituição que ofereça esse trabalho. O trabalho de atendimento espiritual é composto de várias peças. A recepção, que vai acolher você, o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, a palestra, o passe, a fluidificada, a orientação para a prece, para o evangelho no lar, para a transformação moral, para que você consiga fazer a sua mudança interior, e o seu nome será encaminhado para um grupo de reunião mediúnica para tentar atender, de alguma forma, as entidades vinculadas. Você não participará da reunião. Você estará em atendimento espiritual, não na reunião mediúnica. Tá? Muito bem. Que livro você indica? Que livro você indica que desenvolve em nós a compaixão para pessoas tóxicas? Eu recomendo o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, o terceiro da série. Por favor, pode me dizer algo sobre a reunião dos Espíritos de Jesus ao redor do Sol? Olha, a única coisa que eu conheço sobre isso é no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, e no capítulo 24 do A Caminho da Luz, nos últimos parágrafos. Também tem uma segunda reunião. Tem uma no capítulo 1, outra no capítulo 24. É só o que eu sei. E isso é tão distante de nós, Dionê, que a gente tem que se preocupar com aquilo que toca mais de perto. Veja a questão 14 do Livro dos Espíritos. Dionê não, Maria Aparecida Oliveira, perdão. Viktor Frankl tem uma obra não espírita, Uma Vida Sem Sentido. Ah, sim, o sentido da vida. Sim, agora, se você quiser pegar uma obra de Joana que comenta bastante sobre Viktor Frankl, você pegue o livro Amor Imbatível Amor. Pensei que eu tivesse, mas eu não tenho aqui. Amor Imbatível Amor, que é a obra dela, que ela trata muito do pensamento de Viktor Frankl. Certo? Perguntas? As perguntas acabaram. Gente, eu quero agradecer a participação de todos. Vocês enriqueceram demais a live com as perguntas. Eu fico muito agradecido e desejo a todos muitas felicidades e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.